Tá bem, né? Tá aí. Agora a gente está no ar mesmo. A gente está no ar com o professor Fernando Haddad, a quem eu quero abraçar, cumprimentar. Antes eu já estava conversando com o Fernando Haddad, essa é uma conversa super informal e, sei lá, eu até, na hora que eu comecei essa conversa, estava o Eliezer aqui comigo, que trabalhou com ele no Ministério da Educação, na formação das escolas técnicas, dos institutos federais. E eu estou, na verdade, conversando com o Fernando Haddad hoje aqui, com o objetivo de conversar com um professor, eu vou dizer assim, o cara que foi ministro da Educação do presidente Lula, da presidenta Dilma, que a gente admira muito por isso, por ter construído tanta coisa, é o Reúne, é o ProUni, são os institutos federais, o Fundeb, as alterações constitucionais, a gente foi acompanhando cada mudança dentro de um sistema e uma visão sistêmica de educação. Mas eu não tenho como não começar falando, nesse momento, sobre a crise política que a gente está vivendo no Brasil. Porque é muito grave o que a gente está vivendo. E nós estamos diante da pessoa que nos representou como nosso candidato a presidente da República. Quando aconteceu aquela injustiça com o presidente Lula, o presidente Lula não poder ser candidato a presidente da República, o Fernando Haddad era o coordenador da campanha do programa de governo do presidente Lula. E o coordenador do programa e ex-ministro da Educação foi escolhido, não só pelo PT, mas pelos partidos aliados e pelo próprio presidente Lula, e respondeu de um jeito muito positivo. A pessoa que tinha sido prefeito de São Paulo mostrou que era possível fazer muitas coisas boas, levou um programa e quase ganhou a eleição. Não ganhou porque teve fraude. Então, estou diante do cara, da pessoa, que eu considero moralmente o presidente da República do Brasil. Fernando, eu queria que tu conversasse sobre isso com a gente. O Brasil, nessa crise política, tem jeito? Como é que a gente vai sair disso? Bom, Rosana, em primeiro lugar, te agradecer a oportunidade. A gente está nas nossas redes, tanto na tua quanto na minha, e é uma alegria te encontrar, mesmo que virtualmente. A gente que conviveu tanto em Brasília, tanto tempo em Brasília. Conforme você falou, o Eliezer foi um dos principais auxiliares que eu tive no Ministério da Educação. Ele tocou toda a área de educação profissional, como você sabe, e a educação profissional recebe pouca atenção da imprensa, mas é uma das grandes conquistas. É que o Lula tem tantas conquistas na área da educação que é difícil dizer qual que é a mais importante, porque na educação básica teve o piso do magistério, teve o Fundeb, teve o IDEB, teve o caminho da escola, teve a informatização das escolas, na universidade teve Reúne, teve ProUni, teve Universidade Aberta. Então, as pessoas às vezes esquecem de falar de educação profissional. E os institutos federais e a reforma do Sistema S foram dois grandes marcos da educação profissional do país. Eu queria agradecer você, o Eliezer, aqui de público. Já fiz isso várias vezes, mas não custa repetir. Foi muito impressionante o legado que nós pudemos deixar para a nossa juventude. São mais de 600 unidades dos institutos federais no Brasil. São 38 institutos com mais de 600 unidades. Então, é um legado para o país inestimável. Eu tenho muito orgulho disso e te cumprimento a você, Eliezer, por isso. Agora, o país, infelizmente, está no pior dos mundos, porque nós, pelo despreparo do Bolsonaro, ele colocou o país a meio caminho de duas trajetórias inconciliáveis. Quer dizer, o mundo inteiro fez o seguinte: vamos brecar para acelerar depois. Nós vamos brecar agora, vamos segurar agora, vamos matar esse vírus dentro do nosso território e depois nós vamos liberalizar as atividades econômicas. Então, quanto mais sério e determinado foi o dirigente político, primeiro-ministro, presidente da República, quanto mais determinado ele foi, mais resoluto, mais rapidamente ele colheu os louros da sua determinação. Como o Bolsonaro não tem projeto para nada, é impressionante, o projeto dele é só desmontar o que existe, ele não tem nenhum projeto de construir alguma coisa, ele efetivamente não sabe o que fazer, ele não está preparado para enfrentar uma situação como essa, como
para quase nada, mas para essa, com certeza, não. Então, o que ele fez com o país? Ele nem brecou na hora que devia brecar e nem vai poder acelerar na hora que vai precisar acelerar. Por quê? Porque ele derrapou na pista. Sabe aquele sujeito que está dirigindo numa pista e não sabe a hora de frear, a hora de acelerar? Exatamente o que o Bolsonaro fez, ele rodou. Ele rodou na pista. Então, agora, até botar o carro de volta para a pista, nós vamos perder um tempo precioso. Só que esse tempo precioso são empregos e vidas. Não é Exatamente. O tempo de um piloto de Fórmula 1 que perde uma corrida, mas no domingo seguinte tem outra. É um presidente da República que colocou vidas e empregos em risco por não saber dirigir um carro potente como é o Brasil. Então, ele não soube dar o comando certo, frear na hora certa, trocar de marcha e acelerar, com tudo na medida, como um protocolo de crise deveria estabelecer. Então, infelizmente, agora uma pessoa que não é só limitada intelectualmente, ele não quer aprender. Porque uma pessoa não precisa... Eu sempre conto a história do meu pai, que todo mundo fala, o Haddad tem 3 diplomas da Universidade de São Paulo. Mas meu pai nunca pisou numa escola. E eu não me acho mais inteligente que meu pai. Pelo contrário, ele era um homem inteligentíssimo. Mas o que ele me ensinou que é importante? Ele falou, olha, o mais importante, né, é você ser curioso, é você entender que você não sabe as coisas mesmo, ninguém tem o domínio de tudo, mas veja o Lula, a curiosidade que o Lula até hoje, com 74 anos, está sempre curioso, quer conhecer gente, quer ouvir, quer aprender, pede desculpa, vai, falha, mas é um homem de espírito aberto. Bolsonaro não, ele sabe tudo, sendo o ignorante que ele é, mas ele acha que sabe tudo, ele não pede opinião para ninguém, então ele acha que ele tem que receitar medicamento para a população. Ele é médico? Não, mas ele que receita. Eu até faço... Desculpe. Eu estou tomando aqui muito tempo, mas para inaugurar a fala, eu queria te dizer, olha, infelizmente, nós temos o pior piloto do mundo dirigindo o nosso carro. Então, nós estamos derrapando na pista, e o que eu estou te falando, às vezes a gente ri das besteiras do Bolsonaro, mas não deveríamos rir, porque isso está custando a vida das pessoas. Então, não é um motivo de riso. Às vezes eu vejo uma pessoa que até simpatiza com o jeitão do Bolsonaro. Ah, ele é do povão, ele é esse jeito bobão dele. Eu falo, não, querido, não ri disso. Ele é o presidente da República. Você não pode rir de uma pessoa que está com tanta responsabilidade nas costas. Ele deveria estar 18 horas por dia num gabinete de crise, lendo relatórios, conversando com líderes mundiais, entendendo qual é o papel dele. Esse jeito abobalhado dele não vai nos tirar da crise. Pode ser engraçado de ver na televisão, mas se ele tivesse num programa de auditório, vá bem. Mas ele está na presidência da República. E ainda assim seria de mau gosto esse programa de auditório. Seria mesmo, seria aqueles de escândalo. Agora, eu vejo como você, uma figura assim na presidência da República, na mais alta função do país, é algo gravíssimo para todas as pessoas, porque, na verdade, a vida de todos os brasileiros e brasileiras está muito na mão de quem comanda o país, sobretudo pelo sistema que nós temos no Brasil. O presidencialismo no Brasil é de verdade. Né? No Brasil, o Brasil é presidencialista. É preciso ter um comando. Os sistemas, como o Sistema Único de Saúde, por exemplo, depende enormemente do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, e até mesmo do Ministério da Educação, pela interação muito grande. Mas eu faço... nós nem temos ministro da Saúde hoje. Nós não temos ministro da Saúde, nós não sabemos quem é o ministro da Justiça, nós temos uma figura lamentável no Ministério da Educação. E aí eu queria que você comentasse um pouco isso, porque ele está quebrando todos os sistemas. A minha percepção é que o SUS se sustentou com todas as dificuldades, porque ele estava muito enraizado. Mesmo assim, a emenda constitucional número 95 quebrou muito
Todos os leitos de UTI que existem no Brasil, praticamente, foram criados no período do Lula e da Dilma. A gente nem gosta de ficar dizendo que a gente fez isso, que a Mais gente da fez aquilo. metade dos leitos. Mais da Então, metade dos leitos. e de aí eu UTI. te pergunto uma coisa. Ao quebrar o sistema, nós temos como... A pandemia, há um mês atrás, a gente tinha cerca de 300 pessoas que tinham ido a óbito, que tinham morrido, já era uma tragédia. Hoje nós já ultrapassamos 21 mil. Nós somos gente de solidariedade e apoio. Os governadores estão se virando muito. Você acha que o ataque do Bolsonaro aos governadores e aos prefeitos e prefeitas do país é um dos crimes de responsabilidade que ele está cometendo? Porque eu acredito que é. Olha, veja bem, tem algumas cláusulas da Constituição que a gente chama de cláusula pétrea. Pétrea vem de pedra. São cláusulas fundamentais da Constituição. Uma delas é o federalismo. Os governadores, goste ou não, foram eleitos tanto quanto o Bolsonaro. Se ele exige respeito, ele tem que dar respeito. Porque os governadores foram eleitos com o mesmo voto que elegeu o Bolsonaro, elegeu os governadores. É a mesma coisa. Aliás, e com a vantagem para os governadores que eu não tenho notícia de algum deles ter fraudado a eleição como o Bolsonaro fraudou. Então, ele deve ainda mais respeito para os governadores que não tiveram que usar fake news, não tiveram que mentir, não tiveram que contratar empresário para disparar WhatsApp para as famílias. Então, ele deve respeito. Ele não respeita. Tem uma cláusula na Constituição que diz que desrespeitar o exercício livre do poder legislativo e do poder judiciário é crime de responsabilidade. Ele comete esse crime toda semana. Toda semana ele faz isso. Ele, inclusive, participa de ato que pede o fim do poder judiciário e do poder legislativo. Pede para fechar. Ele, outro dia, no Facebook, Rosário, a gente esquece, é tanta barbaridade, você esquece o que aconteceu semana passada. Semana passada, esse homem transmitiu pelo Facebook dele, um pronunciamento do Roberto Jefferson, do Centrão, que agora virou bolsonarista de primeira hora, ameaçando as instituições, tirando o fuzil do armário, dizendo que vai para a rua instaurar uma guerra civil para defender o mandato de um pangaré que está na presidência da República. Ou seja, do que nós estamos falando? Onde é que nós estamos, Rosário? Essa reunião ministerial do dia 22 de abril é uma coisa tão patética. Eu sei que tem gente que, lamentavelmente, achou bacana aquilo. Mas quero dizer para você, eu participei de umas 30 reuniões ministeriais na minha vida. Mas, olha, as pessoas não têm ideia da solenidade que é uma reunião ministerial. Em primeiro lugar, tem pauta, Rosário. Você não vai bater boca numa reunião ministerial. Você vai numa reunião ministerial, o presidente tem um conjunto de assuntos dos quais ele quer tratar e cada um sai com uma tarefa da reunião ministerial. Eu pergunto a você, alguém saiu com alguma tarefa? A única coisa que ficou visível ali é que era uma reunião para ameaçar o Moro, caso ele não trocasse o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. A única coisa que eu entendi que foi deliberado ali foi isso. O resto tudo era xingação, era falar mal das pessoas, era dizer que ele isso, que ele aquilo, falar da família dele, dos amigos dele. Olha, e aí aqueles pronunciamentos, um ministro pedindo para prender o Supremo Tribunal Federal, o outro para aproveitar a pandemia para devastar a Amazônia, porque já que ninguém estava prestando atenção, era o caso de passar a serra na floresta amazônica. O outro dizendo, o Guedes, então, eu acho que as pessoas repararam um pouco na fala do Guedes, sabia? O Guedes falou algumas coisas incríveis. Primeiro que ele tratou o Banco do Brasil como aquela porra que tem que ser vendida.
Quer dizer, ele não tem ideia do que é o Banco do Brasil. Ele não tem ideia de quem são os bancários do Banco do Brasil. Ele não tem ideia do que o Banco do Brasil já fez por esse país. Eu duvido que ele tenha ideia de quando foi fundado o Banco do Brasil, a importância estratégica que o Banco do Brasil tem. É um ignorante. É um ignorante. Um sujeito que trata uma instituição como o Banco do Brasil daquela maneira é um ignorante. É um ignorante. Não tem outro nome para se referir a esse sujeito. Aí ele fala, lá pelas tantas, que vai contratar 1 milhão de jovens desempregados para servir o Exército a R$ 300 por mês. Nem bolsa de assistência estudantil é R$ 300 por mês. Mas sabe o que ele quer? Ele quer mão de obra barata. Ele quer usar a juventude negra que está desempregada para mão de obra barata. Esse cara está voltando aos tempos da escravidão. Ele quer dar uma ração na forma de R$ 300 para o sujeito abrir estrada, para o sujeito construir coisa. O que ele está pensando? Ele quer revogar a Lei Áurea? Ou seja, nós estamos num mundo, Rosário, num mundo paralelo. Nós estamos num universo paralelo com esse governo. Sabe? É uma coisa tão indigna que é uma coisa que eu custo acreditar que alguém celebrou que o Bolsonaro é, de fato, aquele estúpido que a gente já sabia. Alguém pode celebrar uma coisa dessa? Não, não pode. Ele fala normalmente para manter a coesão de um bloco de fanáticos, e é extremamente triste isso para o Brasil, porque em tudo isso eu não vejo loucura, não vejo despreparo só, tem tudo misturado, a ignorância de não querer aprender, que muito bem eu creio que tu, inclusive, apresentas como professor, mas o pior é o autoritarismo. Porque no meio de tudo isso, deste não aprender, destes discursos, está o autoritarismo, o desrespeito às instituições, aos cidadãos, aos brasileiros e brasileiras. Eu vejo, assim, por exemplo, na fala dele, na agressão permanente feita a cada área de governo, quando ele diz que comanda de uma forma autoritária. Vejo quando ele diz que quando ele se coloca sempre com aquelas pessoas na frente do palácio a cada domingo. Me chama muito a atenção que na sua campanha, nossa campanha, você mostrou como símbolo um livro, né? O livro e a carteira de trabalho. E este governo desregulamenta a carteira de trabalho e acaba com boa parte dos projetos educacionais. Mas esse governo deles evolui para o pior, porque eles que tinham como símbolo a arma agora carregam um caixão na porta do Palácio do Planalto, enquanto mães e pais estão enterrando seus filhos, ou nem isso estão conseguindo fazer diante do vírus. Então, a mim, me toca muito os símbolos que esse governo mostra, me indigna. E acho que essa semana, quando 400 entidades da sociedade civil entregaram o pedido de impeachment, e o PT participa, ao lado do PSOL, do PCdoB, o PDT também já tinha pedido, o PSB tinha pedido, muitas pessoas estão pensando cada vez mais nisso, que não tem como esperar até o final, porque não vai ter Brasil e direitos para os brasileiros em respeito se ficarmos parados diante disso. Eu te pergunto, esse pedido de impeachment, agora, a população brasileira tem como compreender esse movimento que nós estamos fazendo? Eu acredito que sim. Mas o Bolsonaro não vai se desgastar ao ponto de deixar de ter seu grupo de fanáticos ao redor. Nós temos que assumir responsabilidade como instituições e fazer esse processo andar e chamar novas eleições. Você acredita nisso? Como? Como é que a gente pode fazer isso, Haddad? Olha, eu acredito que nós demos um passo importante, porque ele cometeu crimes de responsabilidade. É disso que se trata. Está configurada, o desrespeito à Constituição está configurado. Não tem o que fazer. Ele cometeu crimes de responsabilidade, e foi mais do que um, inclusive. Então, ele tem que responder por isso. Então, isso em primeiro lugar. Segundo lugar, as entidades da sociedade civil já estão começando a se incomodar com tudo isso. Então, não são só os partidos que devem encabeçar esse pedido, na minha opinião. Os partidos são importantes, mas eu acho que, a essa altura do campeonato, Rosário,
uma ordem dos advogados, da minha querida ordem, ao qual eu sou filiado desde 1985. Eu espero que a minha ordem dos advogados sente para discutir os destinos do país. Sabe, o destino do país não é coisa do clube militar, é coisa da sociedade civil. Não é o clube militar que tem que definir os destinos do Brasil, é a sociedade civil. São cidadãos. Cidadãos que só têm como arma o seu direito, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de associação. São esses que são os verdadeiros luminares, esses que devem dirigir a nação. Sabe? Não é por você vestir uma farda que você é melhor que ninguém. É o cidadão comum que tem que falar. São os profissionais, são os médicos. Os médicos estão passando o cão nesse país. O Brasil é o país que mais... Ó, o Fernando saiu um pouquinho aqui, voltou. O Brasil é o país que mais... Está me ouvindo, Rosário? Eu estou ouvindo, agora eu estou. O Brasil é o país que mais mata de Covid médicos e enfermeiros no mundo. Porque não se preparou, tendo 90 dias de vantagem sobre a Europa e sobre a Ásia. Nós tivemos 90 dias de vantagem sobre eles para nos prepararmos para o vírus. Nós não tivemos... Esse governo não teve a dignidade de comprar o mínimo de equipamentos necessários para enfrentar essa pandemia. Eu, há 90 dias atrás, escrevi um artigo na Folha dizendo o que tinha que ser feito. Eu falo dos insumos, nesse artigo eu falo dos insumos que tinham que ser comprados, inclusive regulados, porque tem empresário que está ganhando dinheiro às custas do medo das pessoas, está cobrando 10 vezes mais uma máscara, um álcool gel, sabe? E eu falava isso 90 dias atrás. Falava que tinha que abrir 5 mil leitos de UTI imediatamente, para não ficar ninguém na porta do hospital esperando um respirador. Eu estou falando de um artigo de 90 dias atrás. O governo não fez nada. E se não fosse oposição, a ajuda para as famílias de R$600 não teria saído, Rosário. Ah, sim. O apoio para estados e municípios não teria saído, Rosário. Não saiu. Então, deputada, você sabe, você conhece, talvez como poucas pessoas, infelizmente eu te digo isso, a essência do que é o Bolsonaro. Sabe? A essência dele, aquela coisa. Você foi uma das primeiras vítimas do ódio que ele alimentou nesse país, que hoje é disseminado pela sociedade inteira. Sabe? Ele agrediu, ele agride mulheres, negros, trabalhadores, nordestinos, estrangeiros. Ele agride a cada fala. Né? Você viveu ali, no Congresso Nacional, essa experiência. Eu, felizmente, nunca recebi no Ministério da Educação, porque ele nunca pediu uma audiência. Ele nunca me pediu uma audiência para discutir um tema sobre educação. Então, não é pensar que ele não tinha projeto. Um deputado que não tinha projeto em 28 anos. Ele não tinha projeto nem ideia nenhuma. Ele não tinha nem reivindicação. É uma coisa... E é perverso, assim. Eu acredito que... Eu tenho sustentado que a Câmara dos Deputados, Haddad, tem grande responsabilidade com isso que aconteceu no Brasil, porque a Câmara ela recebeu inúmeras denúncias de quebra de decoro do então parlamentar Jair Bolsonaro, e nunca tomou qualquer providência. A única vez que ele foi condenado realmente foi no processo que eu movi contra ele, e este processo foi movido por danos morais, e seguem existindo processos crime, que ele responderá quando sair da presidência da República, se tudo der certo, porque eu acredito que ele vai sair por impeachment. Podem vir a acontecer novas eleições, ele vai logo em seguida voltar a responder o processo que está parado, com prazos não contando neste momento que eu sigo com os processos crime contra ele. E acho que todas as vítimas, todas as pessoas agredidas no Brasil devem mover esse tipo de processo. Mas eu vejo isso como uma questão política
política que mostra que a Câmara não deu sequência a procedimentos que deveria ter dado. Veja, e não faltou motivo, hein, Rosário? Não faltou motivo. Os militares, por exemplo, tomaram providências. Ele, que foi um mau militar, foi afastado da função militar. E aí a minha questão para você agora, Haddad. Os militares que têm contradições, porque nós temos no Brasil uma história de militarismo, que é uma atuação militar na política não adequada, que marcou o tempo de ditadura e outros períodos da nossa história, mas também tivemos, após a Constituição de 88, momentos de construção sobre a soberania do Brasil, sobre tarefas militares, sobre a defesa do patrimônio público e da soberania, que nós pensamos em construir uma inteligência militar favorável ao interesse nacional e não submetida ou submissa aos interesses norte-americanos. Agora nós estamos totalmente na política externa brasileira submissos aos interesses norte-americanos. E também sentimos uma presença militar forte no governo Bolsonaro, mas pode haver e deve haver, no meio das Forças Armadas, uma reação a isso que venha a ser favorável à Constituição. Apesar de tudo que nós já vivemos. Eu quero acreditar nisso, entendeu? Porque eu quero acreditar muito no Brasil sempre, na possibilidade de, dentro do Estado, também existirem forças com capacidade democrática de sustentar o Estado democrático de direito. Como é que tu vê essa presença militar no governo Bolsonaro e como os militares estão no centro da sustentação do Bolsonaro neste momento? Rosário, eu tenho o maior respeito pela instituição Forças Armadas. Maior respeito. Aliás, eu tenho respeito pelas instituições em geral, sobretudo aquelas que têm amparo constitucional, né? Eu só não gosto de milícia, porque isso é proibido pela Constituição. Essas coisas eu não respeito. Milícia, para mim, e crime organizado é rigorosamente a mesma coisa. Mesma coisa. Então, é um absurdo um presidente que legisla favorecendo as milícias, armando, porque quando ele fala de armar a população, é mentira. Não é o indivíduo que ele está armando. Ele está armando grupos organizados que vendem segurança privada em troca de altos lucros. Vende gás, vende transporte, vende gatunete na favela. Ele está falando de grupos paramilitares que achacam a população, intimidam a população. Né? Então, é isso que ele está armando. As Forças Armadas é um bem para o país. Um bem para o país. Precisa de Forças Armadas. O problema é quando um membro das Forças Armadas não entende o papel das Forças Armadas. Porque o papel das Forças Armadas é absolutamente claro na Constituição. Absolutamente claro na Constituição. Ela cuida da defesa externa e, quando requisitado pelo presidente da República, pelo Congresso ou pelo Supremo, ela pode atuar na segurança pública interna, desde requisitada por um dos três poderes. Veja, segurança pública tem garantia. Isso é o mesmo que garantir a ordem democrática, garantir o regime democrático. Para isso que ela serve. Então, quando você vê um militar, tipo Mourão, falando em alto golpe, falando que o artigo 142 estabelece que as Forças Armadas é um poder moderador. Poder moderador não tem na Constituição brasileira desde 1824. A única Constituição que previu o poder moderador no Brasil foi a do Império. A de 1891 já não dizia nada disso. E o Rui Barbosa estava lá para dizer o que a Constituição dizia. Inclusive no que diz respeito às Forças Armadas. Forças Armadas, ela deve obediência ao povo. E o povo elege os seus representantes. Então está encerrado o assunto. Quem manda nas Forças Armadas é o povo, por meio dos seus poderes constituídos. Tem 3 no país. E da sua Constituição. Acabou. Então não tem essa de... É o povo que manda nesse país. É o voto que manda. É o povo que... É isso mesmo. Olha, como a gente já vai... Não é porque você usa a bota que você vai mandar.
Não é porque você usa bota que você vai poder pisar nos outros, né? E pisar no poder e dizer que comanda. Muito bem. Olha só, eu queria que você comentasse duas coisas. Uma, realmente, eu gostei muito dessa sua expressão sobre as milícias, porque o seu programa de governo tinha todo um olhar sobre essa juventude, né? Que é cooptada, que é levada. Porque eu acho assim, o que eu acho mais bonito na nossa proposta de mundo é que a gente acredita nas pessoas e acredita na transformação que, por via da política e de ações econômicas, podem ser construídas para a vida das pessoas. E, portanto, o seu programa, eu participei da elaboração ali junto, daquela equipe, tinha uma visão muito clara de como, pela educação, pelo trabalho, pela cultura, por muitos caminhos, nós podíamos estar enfrentando e trazendo a juventude para um lugar de valorização. Então, gostei quando você falou contra as milícias, porque grande parte da nossa juventude nas periferias é totalmente criminalizada, atacada, tanto de um lado quanto do outro. É atacada pela milícia, é atacada muitas vezes pelo Estado. Essa semana mesmo, um menino foi morto dentro de casa no Rio de Janeiro, outro foi morto entregando cesta básica, porque estava participando de uma ação de solidariedade. São crianças, jovens do Brasil. A mortalidade negra é violentíssima, e eu sei da sua preocupação com isso. Assim, então, fiquei feliz da gente poder te ouvir sobre isso, sobre esses compromissos sempre de vida. Mas como a gente está indo também para o final, até porque nós diminuímos um pouquinho o tempo, porque o Haddad está cheio de agendas. Vocês imaginam, eu falei para vocês, a gente está com o cara que é presidente de fato, tá? Vamos lá, o outro pegou os votos lá, mas era fake news. Nós temos 3 processos do PT dizendo que aquela eleição tem fraude pra caramba, né? E nós queremos que esses processos sejam analisados no âmbito do TSE e do Supremo Tribunal Federal. E estamos lutando para anular também esse processo eleitoral. Agora, Fernando Haddad, o futuro nosso, aquela reunião ministerial, ela é o quadro do horror. A pandemia, ela aprofunda a crise econômica que o Brasil já estava jogada, a recessão já estava colocada aí. O desemprego já era alto, as pessoas já estavam sem esperança, e aquela reunião ministerial mostrou claramente que estes abutres, eles querem aproveitar que as pessoas estão morrendo, as famílias estão atentas à perda de vidas humanas, eles querem aproveitar isso para destruir qualquer regulamentação e proteção ao mundo do trabalho, da natureza, do ser humano. Eles querem acabar com as instituições, com a vida e com o Brasil. Mas nós nos demos conta disso, eu acho que o Celso de Mello acabou cumprindo um papel muito importante ao tornar público, ainda que uma parte deles fique vibrando com os absurdos que o Bolsonaro e os seus puxa-sacos, os seus desqualificados ministros ali utilizaram da palavra. O cenário é difícil, mas eu queria que, nessa finalização, você nos falasse de esperança. Tem uma coisa que a gente... Rosário, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: a reunião ministerial, o vídeo da reunião ministerial, ele vai correr o mundo, as pessoas precisam entender isso, vai correr o mundo e ele vai terminar em cada país em programas humorísticos. O Brasil vai ser debochado no mundo inteiro em função do seu presidente. Isso não é digno desta nação. Pode parecer engraçado para alguns olhar para o Bolsonaro e falar: não, esse é meu presidente, ele é desbocado. Não pense assim. É o teu país, é o representante do teu país. Esse vídeo vai ser visto pelos chefes de Estado do mundo inteiro. Na hora que os diplomatas se sentarem à mesa, vão se lembrar do vídeo. O tratamento que vai ser dispensado ao Brasil e aos brasileiros vai ser feito pensando nesse vídeo. Esse vídeo pode ser engraçado à primeira vista, ele é trágico. Ele é uma tragédia. Ele demonstra uma pessoa que não tem condição nenhuma de ocupar um espaço de liderança num condomínio, muito menos num país. Não
tem condição. Acreditem no que eu estou falando. Os chefes de Estado do mundo mudam a percepção sobre o Brasil a partir da publicidade que se dá a esse vídeo. É uma loucura completa alguém imaginar que o Brasil hoje é mais respeitado do que anteontem. Não é. Não é. Os diplomatas que estão nos ouvindo, os funcionários de embaixada, os turistas que ainda estão fora do Brasil, porque muitos não conseguiram nem voltar, estudantes que estão fora, professores brasileiros que lecionam em universidades estrangeiras. Se você conhece alguma pessoa que tem um pé fora do Brasil, pergunte a ela como está a imagem do Brasil hoje. Isso é muito grave para o nosso futuro. Então, nós temos que... Hoje, sei lá, o Bolsonaro tem 25% de apoio, ainda é muito. Esses 25% talvez ainda não tenham se dado conta do risco que nós estamos correndo. Não é só do ponto de vista sanitário, é do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural. Esses riscos estão presentes no dia a dia do nosso povo. Nós precisamos pôr um fim a esse pesadelo que se chama Bolsonaro. Não temos como não pôr um fim a esse pesadelo. Isso não representa o Brasil. O Brasil não é isso. Um presidente tem que representar 60%, 70%, 80% das pessoas. Lula chegou a representar 90% dos brasileiros achavam que o governo dele era ótimo ou bom. 3 ou 4 achavam. Vários líderes políticos tiveram uma ascensão meteórica com a pandemia, porque souberam liderar o seu país contra a ameaça externa. Então, acredite, não existe problema que uma verdadeira liderança não consiga encaminhar a solução. Pode ser grave, mas ele vai encaminhar o país para resolver. E nós não vemos isso hoje. Nós estamos numa crise sem timoneiro, sem líder. Nós temos uma caricatura que ocupa a presidência da República. Nós não temos tamanho para ter uma caricatura na presidência da República. O Brasil é importante demais no mundo para ter um líder caricato. Então, pensa nisso. Você que está nos ouvindo, conversa com alguém que ainda não entendeu o que está acontecendo. Mas conversa com jeito, não vai... Senta com o cara 5 minutos, dá um telefonema para a pessoa. Fala, querido, olha o Brasil, não pode. Isso não pode estar acontecendo. Eu acho que nós vamos conseguir avançar ainda mais. Hoje nós estamos com 50-25 contra ele. 50 para nós, 25 para ele, né? Pela última pesquisa. Nós vamos chegar a 60-70 que vão chegar à conclusão que o Bolsonaro não pode presidir o país. Não tem condição de ser o presidente do país. Eu tenho a convicção, Rosário, que vencida essa etapa, que é uma via crucis, né? Todo mundo está carregando aqui. Mas vencida essa etapa, nós vamos sair mais fortes depois de viver essa experiência, mais conscientes da nossa importância no mundo, mais conscientes das nossas potencialidades, mais conscientes do respeito que nós devemos a cada cidadão, por mais humilde que seja. Nós vamos sair com mais consciência política das tarefas a cumprir. Então, mas não adianta, isso não vai cair do céu. Isso depende de cada um que está ouvindo fazer a sua parte. Um telefonema que você dê para um amigo que estava na dúvida, porque é uma campanha permanente que ele estabeleceu no país. Ele não governa. É uma campanha. O país virou uma campanha. Não é governo, é campanha. Ele é um eterno candidato, porque ele não consegue ser presidente. Então, ele tem que ser candidato. Hoje ele foi candidato, ontem ele foi candidato, amanhã ele será candidato. Porque presidente ele não conseguirá ser. Não há condições objetivas nem subjetivas para que ele possa presidir o país. Se você fizer a tua parte, como nós aqui estamos fazendo a nossa, vamos nos ver mais vezes, a gente vai chegar lá e vai reconquistar o Brasil para os brasileiros. Tirar o país desse transe que nós estamos. Fernando, muito obrigada
Fernando Haddad, quero agradecer as pessoas, eu vou agradecer essa live para você também, estendendo esse abraço para a Val, que é da direção do CEPER Sindicato, para o professor Beto Carabarral também, que é da Paulo Freire, aqui do Rio Grande do Sul, para a Duda e para o pessoal do Fora da Ordem, e também a Duda como estudante, e, enfim, para o Daniel, para todo mundo, porque a gente ia conversar muito contigo sobre educação, e nós transformamos, né, a live num momento mais final. Para o Júlio, para o Júlio, que é o reitor. Mas, assim, olha, mas a gente... Foi muito importante te ouvir, tá? E agradeço enormemente, em nome de todas as pessoas que acompanham, eu já exerço vários mandatos de deputada federal, espero estar à altura do projeto que tu representas para o povo brasileiro e que o nosso partido tem. Eu confio muito na liderança política que tu exerces também, porque ela é sempre posicionada, ela não tem medo de colocar a sua opinião. E eu acho que nós somos chamados a isso, para representarmos a classe trabalhadora, para tomarmos partido, para termos opinião, para errarmos, acertarmos. Também a gente está aqui sempre aprendendo e também participando desse ensinamento todo. Então, professor Fernando Haddad, um grande orgulho, e eu agradeço muito em nome de todas as pessoas que acompanham o nosso mandato, que acompanham todo o Brasil também, agora também através da Secretaria Nacional de Formação do PT, que a gente está contando muito contigo para ajudar na formação política de todo mundo do Partido dos Trabalhadores da Esquerda Brasileira. Presidente Fernando Haddad, um abraço. Deputada, muito prazer em estar com você, viu, Maria do Rosário? Você é uma grande deputada. Você nos representa. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.